meu Deus querido, aleluia, no poder do teu nome, Jesus, e por isso apresentamos neste momento, Senhor, aqueles que estão nos hospitais, nos leitos, visita nesta hora, Pai, abençoa, meu Deus, este culto, fala conosco nesta noite, usando o teu servo poderosamente, que vai nos trazer o ensino da tua palavra. Dá-nos, Pai querido, uma grande bênção, Senhor, de maneira que nós saímos daqui renovados, fortalecidos, alegres, Senhor, porque Tu és um Deus que conhece o desejo de cada coração e vida, Pai. Pedimos, Senhor, nesta noite, abre os céus sobre nós, venha operar, Senhor, de forma poderosa, meu Deus, fortalecendo os corações, renovando as vidas, meu Deus. Batiza com o Espírito Santo aqueles que ainda não são batizados, Senhor. Oh, Jesus querido, aqueles que estão buscando o revestimento de poder, Senhor. Ah, Senhor, que desça, Senhor Jesus, esta glória sobre as nossas vidas, sobre a vida daqueles que clamam a Ti neste momento. Ó Senhor, faz coisas novas acontecer no nosso meio. Dá-nos um culto abençoado, Pai. Aleluia. Senhor nosso Deus, nosso Pai que no céu está, em continuação à oração do Teu Filho, Pastor Júlio, nós queremos Te louvar, Te engrandecer e Te bendizer pela Tua rica, eterna e infinita misericórdia sobre nós. Rogamos ao Senhor que fique conosco nessa noite, que os louvores que aqui serão entoados, bem como a palavra que será pregada, seja como um martelo que os miúça a penha, Senhor. Que nesta noite Tu tenhas total liberdade para falar aos nossos corações. Fique conosco, ó Deus, é o que nós Te pedimos e agradecidos Te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Paz do Senhor, meus irmãos, amém? Glória ao Senhor, Deus seja louvado. Como é bom Te ver aqui, nessa sexta-feira, para juntos aprendermos um pouquinho mais da palavra do Senhor. Aos irmãos que estão aí no fundo, eu os convido para que venham mais à frente, mais pertinho do altar, é daqui que emana a bênção, e eu tenho certeza que o Senhor tem algo especial reservado para a sua vida nessa noite. Eu quero justificar a ausência do nosso pastor Wilson Xavier, que está cumprindo uma determinação ministerial em uma cidade, mas creio que no domingo estará aqui. Mas Deus está conosco e tenho certeza que este culto será uma bênção para a honra e para louvor do nome dEle. Amém? Onde quer que você esteja, curva a tua cabeça. Eterno e bendito nosso Deus, nós Te louvamos pelo privilégio de estarmos na Tua casa nessa sexta-feira, pelo privilégio de estarmos com os nossos irmãos, juntinhos e em comunhão para adorarmos, bendizermos e enaltecermos o Teu santo e adorado nome. Ó Senhor, fique conosco, que a Tua presença seja sentida entre nós, que o Teu Santo Espírito encontre guarida para trabalhar em nossos corações. Sabemos, e é bem verdade, que servimos um Deus que não nos despede vazios. Então, Senhor, revela-nos nessa noite os Teus mistérios e dê-nos uma bênção especial. É o que nós Te pedimos e certos, convictos de sermos atendidos, Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Grupo de louvor, adorando o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Amém? Vamos louvar a Ele com alegria. Louvor da nossa harpa cristã de número 107. Firme nas promessas. Amém? Louvor de número 107.
Glória a Deus. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Louve a Ele com alegria, cante. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, hei de não falhar quando as tempestades, aleluia, pelo verbo vivo hei de trabalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre veja assim, purificação do sangue para mim, plena liberdade em Jesus sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz. Firme nas promessas de Jesus. Para terminar, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Aleluia, glória a Deus, confiando, aleluia, nas promessas em todo o tempo. Aleluia. Glória a ti, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. E é firme nele que nós alcançamos a vitória. Aleluia. Mesmo que teu barco, você acha que está naufragando, é o Senhor quem comanda tudo na sua vida. Aleluia. O vento balançou meu barco em alto mar. O medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao Filho de Davi. Ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Então cante assim: não temo mais o mar, pois firme está minha fé, porque no meu barquinho está
Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, Ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, Ele me socorrerá. Aleluia! Senhor. Aleluia! O Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Aleluia! Confiamos em Ti, Senhor. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar. Mas então o que nós fazemos? Mas então eu clamei ao Filho de Davi, Ele me escutou, por isso estou aqui. O vento Ele acalmou, o medo repreendeu, quando Ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, clame a Ele, seu nome Ele te guarda, Ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento, Ele está pronto a te socorrer, seu nome eu clamarei, Ele me socorrerá. Aleluia! Aleluia! Me socorrerá. Em Ti nós confiamos. Aleluia. Aleluia! Nós temos um Deus em que podemos confiar, e em todo tempo Ele está pronto para nos ajudar. Aleluia! O vento pode estar soprando forte, a tempestade pode estar alta, aleluia, mas nós temos um Deus em quem nós confiamos. A igreja do Senhor tem um Deus que pode tudo, aleluia, e todo o poder está nas mãos dEle. Oh, aleluia! Oh, nós confiamos em Ti, Senhor. Aleluia! Santifica-nos, ó Pai, santifica-nos, ó Deus. Aleluias! Tu és santo, santo. Você que sabe, louve ao Senhor com esse louvor. Purifica-nos, ó Deus. Aleluias! Queremos Te adorar, queremos Te contemplar, Senhor. Aleluias! Santifica-me. Purifica-me, Senhor. Aleluia. Sem santificação ninguém verá a Ti, e eu quero Te ver.
nessa noite. Sem santificação ninguém verá a ti. Mas diga: mas eu quero te ver, eu quero te adorar, quero te contemplar no santíssimo lugar. Mostra-me tua glória, aleluia. Mostra-me teu rosto. Solte a sua voz e diga: aleluia. Oh, mostra-me tua face, amado meu. Diga Ele é tudo pra nós. Tu és a minha vida, o ar que eu respiro, o pão que me alimenta, é tua presença, é tua essência em mim. Aleluias, oh, aleluias. Tu és tudo que precisamos, Pai. Aleluia. Tua glória, oh, mostra-me teu rosto, mostra-me tua face, amado meu. Tu és a minha vida, o ar que eu respiro, tu és o pão que me alimenta, é tua presença, é tua essência em mim. Aleluia. Mostra-me tua glória, oh, mostra-me, Senhor. Mostra-me teu rosto, aleluia. Mostra-me tua face, amado meu. Tu és a minha vida, aleluia. O ar que eu respiro, o pão que me alimenta, é tua presença, é tua essência em mim. Aleluia. Oh, tu és tudo que eu preciso. Oh, tua face, meu Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Paz do Senhor para toda a igreja. Graças a Deus por estarmos reunidos na presença de Deus, na casa do Senhor, onde vamos e estamos cultuando o nome do Senhor. Queremos dizer que é alegria para os nossos corações e um privilégio também para cada um de nós, que vamos juntos aprender a palavra de Deus. Deus tem uma palavra para o teu coração nessa noite. Tiago capítulo 5, versículo 7 ao versículo de número 11. Tiago capítulo 5, versículo 7 ao versículo de número 11. Vamos fazer a leitura desta noite.
Glória a Deus. Você que está no teu lar, tem uma Bíblia, acompanhe neste momento, pois a palavra de Deus, ela alegra, fortalece, alimenta a nossa alma. Ela é o que precisamos para a nossa vida. Portanto, atente para o que diz Tiago na sua carta. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e seródia. Sede vós também paciente, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, pois que não seja, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo as aflições e paciência, os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó? E viste o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Amém? Graças a Deus. Que sejamos um bom lavrador. 3 coisas o lavrador não pode fazer. Ele não pode apressar a semeadura, não pode apressar a colheita. Não tem jeito. O lavrador não pode parar também, porque ele tem que todo dia cuidar. E é o que nós estamos fazendo aqui. Como lavradores, nós não paramos. Todo dia estamos aqui na presença de Deus. Glória ao Senhor pela tua vida. Levante a tua mão. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Deus, por tua infinita bondade e misericórdia, pelo teu amor para conosco, que é tão grande, Senhor, e o privilégio que nos dá nesta noite de estarmos reunidos juntos, Pai, neste culto de louvor, gratidão e adoração, porque só Tu és Deus que merece toda a honra, glória e todo louvor. Pai, fala em nossos corações de maneira poderosa. Pai, que nesta noite todos quanto aqui estão e outros tantos, Pai, que estão, Senhor, assistindo, também, Senhor, toca os seus corações, através da palavra que Tu já tens colocado no coração do Teu Filho, Senhor. Venha abençoar poderosamente este culto. Pai, nós oramos pedindo pela vida do pastor Wilson, que está empenhado no trabalho, na obra também, Senhor. Portanto, Senhor, continua conosco, nos dando a bênção e a vitória em nome de Jesus. Amém. Glória ao Senhor. Aleluia. Bom estarmos na casa de Deus. Te convido a abrir a Bíblia comigo. Epístola do apóstolo Paulo a Tito. Vamos aprender um pouco hoje. Acerca do que Deus tem para nós. Essa epístola. Tito. Glória ao Senhor.
encontraram? Amém? Título 1 e 1. Graça presente, glória futura. Título 1 e 1. Diz assim a santa e bendita palavra do Senhor. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como te mandei. 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e à concupiscência mundana, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Fala disto e exorta, e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Amém? Prometo que não vou me demorar hoje. Quando nós nos atentamos a esta epístola, que aparentemente é um pouco complexa de ser interpretada, nós vemos que no contexto, a cidade de Creta estava emergida, afundada em diversos problemas, na idolatria, na corrupção, no roubo e na prostituição. Quando Paulo deixa Tito ali naquela cidade para pôr as coisas em ordem, é bem verdade que já existiam ali alguns poucos cristãos. O grande problema é que o apego à idolatria, a deuses pagãos, era tão forte, tão forte, tão forte, que até mesmo aqueles que haviam se convertido à então religião, que ainda era conhecida como do caminho, estavam se pervertendo, voltando às práticas que tinham antes de aceitar o Evangelho. Paulo, vendo isso como um grande problema, põe um homem que não apenas e tão somente era grego, era um homem de sua confiança, para pôr a igreja daquele lugar, os cristãos daquele lugar, no caminho da graça, no caminho da educação de Cristo. E quando nós vamos nos aprofundar acerca daquela cidade, nós vemos que era uma cidade muito perversa, uma cidade que os cidadãos cometiam iniquidades, que prevaricavam e que pecavam contra o Senhor e contra a sua palavra também. Serviam por estar na Grécia e por ser uma cidade polis, uma cidade barrestada a diversos deuses pagãos, a Zeus, e tinha um templo muito grande ali, onde se realizavam práticas de oferenda, de sacrifício a uma deusa pagã de nome Afrodite. Era tão complicada a situação daquela cidade, era tão complicada a situação daquele município, que se você dissesse que era cretense, você corria um sério risco de ter a sua moral jogada na lama. Você não era bem quisto, você não era bem visto, nem mesmo entre os gregos, porque aquela cidade
infelizmente, era conhecida pela prostituição, pelo roubo, pela prevaricação e pela idolatria que estava impregnada. Se você for analisar, no versículo 12 do primeiro capítulo da epístola de Paulo aos Cretenses, pode pegar a Bíblia para me acompanhar aí, você vai ver que um próprio profeta da cidade descreve os cidadãos daquele município como sendo mentirosos, preguiçosos e até mesmo tolos. Isso era muito forte. Paulo sabia que havia necessidade que a graça fosse estendida não apenas e tão somente àqueles que haviam aceito, aqueles que já estavam estabelecidos ali. Paulo sabia que havia necessidade de que o evangelho fosse pregado por toda a cidade, porque de fato, apenas e tão somente, eu já disse aqui, o evangelho tem um poder transformador. O evangelho pode transformar o espírito, o coração de um homem. Apenas e tão somente o Espírito de Deus e a palavra que é pregada ao coração do homem pode transformar o homem mais rude, o homem mais afastado dos caminhos do Senhor, a um exímio cristão. E Paulo via ali naquela cidade a necessidade de pôr um homem de confiança, um homem que não escandalizasse, um homem que pregasse verdadeiramente o evangelho genuíno e que ensinasse os cristãos dali, de Creta, a seguirem o caminho do evangelho. Nós vemos, e há um dito popular, que o caráter do Deus que se adora reflete na vida do adorador, e isso é bem verdade. As pessoas daquela cidade adoravam deuses pagãos, imagens de escultura. Como eu disse aqui no início, havia um templo erigido e erguido para a adoração de uma deusa Afrodite. Por causa disso, de adorar imagens e esculturas, por causa da idolatria que estava impregnada, as pessoas daquela cidade eram extremamente rudes, eram pessoas perversas, pessoas que eram más, pessoas que não eram educadas. Observe como é contraproducente. Nós que servimos o Deus da Bíblia, temos em nós o Espírito Santo que nos exorta e nos ensina a vivermos uma vida de cristãos verdadeiramente. Aqueles que servem e adoram imagens de escultura, que servem e adoram ídolos que não veem, que não se manifestam. Infelizmente, os cristãos daquele lugar estavam voltando para as práticas que faziam antes de conhecer o evangelho que lá fora pregado. Nós vemos que por causa dessa adoração que era considerada idolatria, as pessoas de Creta eram astutas, burladoras e cruéis. O maior desafio de Tito não era apenas e tão somente, ensinar os cristãos da igreja da cidade a viverem o evangelho. O maior desafio de Tito era pregar o evangelho naquela cidade e fazer com que aquelas pessoas se arrependessem das práticas que estavam fazendo. Eu quero que você fique com essa frase no seu coração nessa noite de sexta-feira. A graça, ela nos educa, a graça do Senhor nos ensina, e eu te provo isso na Bíblia. A graça de Deus, ela é capaz de transformar o mais rude dos homens em uma pessoa amorosa, pela ação regeneradora do Espírito Santo. Quantos testemunhos nós já não vimos aqui neste púlpito sendo relatado, de pessoas que antes de conhecer o evangelho, que viviam em ignorância acerca do que era pregado. Ignorância que eu digo é desconhecimento. Viviam uma vida completamente longe dos caminhos de Deus e tinham um comportamento avesso do que é o habitual, sendo transformadas quando do aceite ao nome do Senhor. Isso aconteceu não acontece apenas e tão somente com as pessoas que frequentam esta igreja, mas quando nós
abrimos o livro de Atos, precisamente no capítulo de número 9, nós vemos que a graça do Senhor pode e transforma a vida de um homem. Só a graça de Deus pode e transforma a vida de qualquer ser humano. Não há pessoa que você olhe e diga: olha, esse não tem jeito, que a graça de Deus não transforme e não mude. Não há pessoa que você diga: olha, eu não vejo solução para esse homem. Esse homem tem um comportamento, uma personalidade muito difícil, não tem como lidar com ele. Não há ser humano que a graça do Senhor não transforme, não mude. Olha para você, você é um reflexo do que a graça do Senhor pode e já fez entre nós e através de nós. Só a graça do Senhor, aliada com a ação do Espírito Santo, pode e transforma o coração do homem. Só a graça do Senhor pode e transforma uma cidade, um país. E eu vou te provar que a graça de Jesus transformou aqueles que habitavam em Creta, pela palavra que era pregada por Tito. Observe que o ser humano se torna parecido com um Deus que adora. É por isso que quando você para estudar a epístola de Paulo a Tito, a exortação de Paulo ao amado presbítero, você vê que aqueles homens eram difíceis. Os homens daquela cidade tinham uma personalidade completamente avessa ao que o Evangelho nos ensina. Os que confiam em ídolos perdem a sensibilidade. E nós, adoradores do Deus bíblico, reproduzimos as qualidades do nosso Deus. Como eu disse aqui, a má fama daqueles cidadãos era conhecida por muitos, mas a graça do Senhor estava ali, sendo pregada por Tito, para mudar e transformar a vida daqueles que ali habitavam. E eu peço para que o pastor Júlio abra lá para nós em Apocalipse, no capítulo de número 7, no versículo de número 9 e 10, para nós nos aprofundarmos ainda acerca da graça. Eu já cansei de dizer isso aqui, que a graça do Senhor, ela não é exclusiva, não é apenas para uma pessoa ou para um povo. A graça do Senhor, ela é inclusiva. É por isso que Paulo orientara que Tito pregasse para os cidadãos daquela cidade, porque a graça do Senhor, ela não faz acepção de pessoas. A graça do Senhor abraça a todos. Apocalipse 7, 9 e 10. Por gentileza, pastor Júlio. Apocalipse capítulo 7, versículo 9 e 10, né? Isso. Da tribo de Zebulon, 12.000. Da tribo de Josué, 12.000. Da tribo de Benjamim, 12.000. Depois dessas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e língua, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas, com palmas nas suas mãos. Aleluia! Isso é motivo para nós nos alegrarmos nessa sexta-feira. A graça do Senhor se estende à sua vida e se estende à minha. Não é um privilégio apenas para aqueles que viviam no momento em que a palavra do Senhor era pregada pelos apóstolos. A graça do Senhor está aqui, nos transformando, nos ensinando e nos preparando para que um dia estejamos com o Senhor no céu de glória. E isso é motivo de júbilo para todos nós que aqui estamos. A graça do Senhor não faz acepção de pessoas. A graça de Deus se estendeu a você, se estendeu a mim, se estendeu a nós que aqui estamos e a você que me assiste do outro lado.
Preciso ter isso conosco, porque isso é a esperança que nos mantém nos caminhos do Senhor. Que um dia o Senhor nos olhou, apesar de todas as nossas iniquidades, e nos revolveu, nos tirou da condição em que estávamos, para estarmos juntinhos com Ele, na condição em que apenas e tão somente a graça dEle nos satisfaça. E isso é motivo de gozo, porque estamos na condição e na posição em que apenas e tão somente a graça do Senhor nos satisfaz, nos mantém em pé. Paulo exorta Tito que pregue aos cidadãos daquela cidade que a graça do Senhor é educadora. Isso, pastor, a graça do Senhor nos ensina, uma vez que nós aceitamos a Jesus, a ação do Espírito Santo e a graça nos fazem rejeitar as coisas que são do mundo, nos fazem rejeitar as coisas que nos retraem e que nos retiram da presença de Deus. Você percebe que você já não vive mais a maneira que você vivia antes de aceitar o Senhor. Isso por quê? Porque o Espírito de Deus e a graça do Senhor te limparam e te ensinam todos os dias que do lugar que você saiu você não pode voltar. Isso é forte. A graça nos educa, e não existe melhor mestre que a graça. A graça do Senhor nos fortalece. Abra lá, pastor Júlio Pupo, em 2 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 9. Olha só, o apóstolo Paulo, ele aprendeu que a graça do Senhor fortificava. Capítulo 12 e versículo 9. 2 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 9. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei, mas de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Maravilha. Já deixa aberto aí para nós, em 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 1. 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 1. É bom nós acompanharmos com a Bíblia, porque é uma maneira da mensagem ficar cravada em nossos corações. Por gentileza, pastor Júlio. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça em que há em Cristo Jesus. Maravilha. Talvez você tenha entrado aqui pensando que está com um problema. Talvez você tenha entrado aqui desesperado, cheio de preocupações, pensando que já não tem mais jeito para sua casa, para sua vida, para sua família, pensando que em você habita todos os problemas do mundo, pensando que não há mais solução para o que você tem suportado, para o que você tem aguentado. Mas a graça de Deus está aqui hoje te fortalecendo. A graça do Senhor está no teu coração, te animando, te fortalecendo e te impedindo de parar. Aleluia. Talvez você esteja como Paulo nessa noite, pedindo para que o Senhor retire de você aquilo que te incomoda. Talvez você esteja como o apóstolo, pedindo para que Deus arranque de você aquilo que está te fazendo mal. Eu quero te dizer nessa noite que o Senhor tem te fortalecido no meio dessa luta que você tem enfrentado. Sabe por quê? É no meio da luta que você enfrenta que a graça do Senhor se reproduz na sua vida. É no meio da luta, da adversidade que você atravessa, que a graça do Senhor se manifesta em você. É quando você não suporta mais, é quando você olha para trás e diz: Senhor, eu estou a ponto de desistir. Senhor, eu não vejo mais solução para o que eu tenho aguentado e enfrentado. É quando você pensa que tudo acabou,
que o Senhor vem com o último recurso, a graça dele, te fortalecendo e te dizendo: não é hora de parar, não é hora de parar. Só a graça do Senhor pode te fortalecer e te ensinar que você tudo pode naquele que te fortalece. Paulo pede para que Tito pregue aos cidadãos daquela cidade essas duas coisas. A primeira é que a graça se manifestou a todos. E a segunda é que a graça, ela ensina, ela educa. E a terceira, para que a graça fortifique o homem. A segunda, ou melhor dizendo, a quarta orientação de Paulo é para que ninguém despreze a mensagem que seria pregada por Tito. Paulo vê a possibilidade de que aqueles homens que já tinham um coração endurecido reputassem como falso aquilo que Tito iria de pregar no meio da cidade, porque existiam muitos falsos profetas ali, e instrui para que ninguém repute como falso, ou despreze, ou menospreze a mensagem que seria pregada. E isso serve para nós, através da leitura e da interpretação do que foi lido aqui na Epístola de Tito. Nós aprendemos que não devemos desprezar aquilo que nos é ensinado, aquilo que o Senhor nos dá através de sua palavra. Nós não podemos menosprezar aquilo que Deus dá para nós, para que nós nos mantenhamos firmes no caminho da graça do Senhor. Que o Espírito Santo te desperte, que o Espírito Santo te ajude a viver nesse caminho. Que o Espírito Santo nos fortaleça através da graça do Senhor, para que nós nunca nos desviemos, antes que nós confiemos no Senhor todas as nossas preocupações, todas as nossas ansiedades. Que assim como Tito, tenhamos ousadia para pregar, pior lugar que o Senhor nos mandar, a palavra da verdade, a palavra que nos é ensinada, porque nada substitui a palavra da verdade. Que essa graça que foi pregada aqui esteja no seu coração, esteja no coração dos obreiros que aqui estão, e esteja no meu coração. Quantos recebem essa palavra nessa noite? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Que coisa boa, irmãos, é estar na casa de Deus, poder ouvir a palavra do Senhor, receber em nosso coração, porque ela é regra para a nossa fé. Então, que esta palavra flua no teu coração, porque Deus, através dela, o Espírito Santo através dela, sem dúvida irá trabalhar. De fugir da graça, não. Temos que estar debaixo da graça, né? Quando Paulo tentou, diante da situação que estava vivendo, Jesus mostrou para ele o que ele precisava. E sem dúvida nessa noite, através dessa palavra, ele mostra para nós o que é que nós precisamos. Nada mais do que a graça, irmãos. Se a graça abundar no teu coração, mesmo em lutas e dificuldades, você vai dar glória e aleluia, porque você está debaixo da graça de Deus. Amém? Nós vamos, grupo de louvor vai estar louvando a Deus, e nós vamos recolher os dízimos e ofertas. Pastor Eliseu vai estar orando pelos dízimos e ofertas. Saúde a igreja, com a paz do Senhor.
Ficamos em pé para orar para dízimos e oferta. Palavra maravilhosa, já ouvimos nessa noite, né? O pastor Wellington, Deus abençoe cada vez a vida dele. Oremos. Senhor Pai que está no céu, nesta hora, Senhor, iremos adorar com nossos dízimos e ofertas, Senhor. Abençoa cada um, Senhor, que seja fiel na sua casa, Senhor, e não deixando faltar, repreende o devorador, Senhor. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Aleluias, glória a Deus. Vamos continuar adorando a Ele. Tu és fiel, Senhor. Por mais imperfeitos que nós somos, a sua graça e a sua misericórdia, Ele permanece fiel. Aleluia, Ele está aqui. Glória a Deus. Exaltado é o teu nome, Jesus. Tu és fiel, tu és fiel. Obrigado, Deus, pela tua fidelidade. Aleluia. Sei que estás aqui, Senhor. Cante. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim. Solte a sua voz. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. Um verdadeiro adorador. A minha oferta eu, aleluias, ofereço a ti, Deus meu, para reconhecer que nada tenho, para reconhecer que nada tenho, tudo pertence a ti, ó Deus. Aleluia, cante, quero me alegrar, quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Eu quero me alegrar em ti, Senhor. Eu quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, a vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pode parecer que tudo está difícil, aleluia, mas o nosso Deus, pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Aleluia. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Aleluia. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Por mais que eu não mereça, e ainda que eu não mereça, permaneces assim. Aleluia. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Eu sei que tu és fiel, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia, entregue a sua oferta. A minha oferta eu ofereço o seu melhor culto a Ele. Ofereço a ti, Deus meu. Aleluia. Pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a vida
aplauda o Senhor com alegria, porque o nosso Deus é fiel. Aleluia. Obrigada. Glória ao Senhor. Quantos vão para casa felizes com Jesus nessa sexta-feira? Deus é bom e a sua misericórdia dura e vive para sempre. Quero justificar a ausência do nosso pastor, como eu disse aqui no início do culto, mas para alguns irmãos que chegaram depois, está cumprindo algumas determinações ministeriais nas cidades da região. Tá? No domingo, às 8h30 da manhã, nós temos escola bíblica dominical. Às 18h30 nós temos o culto da família. Você não pode perder, você é o nosso convidado especial para estarmos juntos nesta linda festa. Amém? Eu te convido a pôr-se sobre os seus pés, para que façamos esta oração, pedir a bênção do Senhor, para que ela repouse sobre as nossas vidas neste fim de semana, para que ela nos acompanhe. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai que no céu está, nós te louvamos e te bendizemos, Senhor, por mais esta oportunidade que Tu tem nos concedido de estarmos aqui, aprendendo mais da Tua palavra, juntos, em comunhão com os nossos irmãos, para prestarmos um culto sincero a Ti. Ó Deus, ensine-nos a guardarmos tudo que foi pregado e ensinado aqui em nossos corações, para não pecarmos contra o Senhor. Fique conosco, ó Deus, despeça-nos em paz, dê-nos uma noite tranquila, um descanso reparador. É o que nós te pedimos de certos, convictos de sermos atendidos. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Estendam as nossas mãos, que o grande amor de Deus... Bem verdade, o pastor Júlio me lembrou aqui que os irmãos que vão pintar a igreja continuam escalados pelo pastor Wilson para pintarem nesse fim de semana, salvo engano no domingo, no período da manhã e da tarde. Amém? Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a orientação do nosso doce amigo Espírito Santo, estejam com todos e todos digam... Está encerrado o culto em nome de Jesus.